boa tarde a todos. Temos aqui fechamento de mercado com o André Moraes e comigo Gustavo Cruz, da parte de análise macroeconômica. Vim aqui dar os primeiros comentários desse dia 2 de outubro, comecinho do quarto trimestre de 2015. Aliás, começando o quarto trimestre com o pé direito, né? Com o pé direito. Uma subida, faz tempo que a gente não vê a subida dessa do Ibovespa, né? Pois é, não é, André? Foi um dia bem atípico, bem confuso. Agora, uma coisa que eu comentei hoje de manhã, a gente estava sem unidade para cair, sem unidade para subir. O que é? Você pega lá quarta-feira, por exemplo, aí os bancos caem com força pra caramba, só que Vale e Siderúrgica sobem, aí o Bovespa termina com um pouco de queda, mas sem nada expressivo. Aí quinta-feira sobe, mas aí os bancos sobem pra caramba, em compensação Vale e Siderurgia, que tinha subido no dia anterior, cai com força. Hoje não, todo mundo subiu, até as educacionais subiram, né? Então, hoje realmente a gente teve unidade, né? Teve o mercado olhando para cima desde o começo, eu olhava a minha grade de ativos que acompanho, tinha poucas no negativo e terminou aí só os ativos mais ligados a dólar, por causa de SUSB, né? Que tiveram uma queda, já que o dólar veio para baixo hoje. Né? Pois é, a gente teve hoje pela manhã, acho que um sentimento bem confuso, né? A gente já fala aqui há anos, né? Que você comenta aqui essa questão de quando vai subir juros nos Estados Unidos e aquele sentimento de vamos esperar que se as coisas vierem boas lá, é ruim, a aversão ao risco. Foi o contrário hoje, não sei como que mudou essa situação depois daquela última reunião do Fed, que eles falaram que estão preocupados, que a economia global está desacelerando, tá difícil de se recuperar, então agora os mercados mudaram. Agora, se as coisas vierem ruim lá, realmente é ruim para todos, mas aí depois não é tão ruim, porque aí não vão demorar mais ainda para subir juros. Mas veja só, o índice futuro americano, né, o Dow Jones e o S&P não estava aberto quando saiu às 9h30. Estava subindo 0,5%. 10 minutos depois, os mesmos índices, na verdade o S&P 500 estava caindo 1%. E caiu mais, depois chegou a estar quase 1,5% negativo. Cara, tá positivo já, né? A nossa bolsa caiu 700 pontos em 5 minutos. E fechou o dia com uma alta muito expressiva. Né? Antes de abrir, realmente a maioria das bolsas estavam com a expectativa que o relatório ia vir positivo, ia vir melhor do que os meses passados, e que isso ia ser totalmente contrário ao que estavam falando, de que a economia global está demorando mais para se recuperar. Mas na verdade veio ruim, os dados vieram abaixo do esperado, e ao longo do dia foram 2 membros do vice-presidente do Fed deu entrevista falando que não, que eles estão confiantes, que as coisas estão boas sim, que a desaceleração não está pegando tanto. Essa semana a gente teve dados da China que, pelo menos, não vieram positivos, não vieram surpreendendo positivamente assim muito bem, mas eles pararam de recair, né? Pararam de mostrar realmente que a gente tem motivos para ficar tão preocupado assim, que foi um pouco de exagero. Então acho que os mercados reagiram bem e, obviamente, aqui a gente reagiu também ao anúncio da reforma política, realmente cedendo o poder para o PMDB, também impactou um pouco aqui dentro. Perfeito. Bom, deixa eu falar de Ambev, que está todo mundo perguntando, faz 6 meses que a gente está esperando a Ambev ficar acima dos 20, e hoje, finalmente, às 4 e pouco da tarde, ela rompeu os 20,00, muita gente perguntando. Eu tenho usado uma estratégia que tem dado... Essa semana, as minhas operações foram terríveis. Aliás, eu tomei 3 stops essa semana. A gente estava vendido em TOTUS e vendido em Estácio, em EZTC, né, em EZTEC, e saiu notícia de recompra de ação, sempre no curtíssimo. Depois isso, acaba nego esquece, mas no curtíssimo prazo sempre dá um impulso positivo para as empresas, eu tomei stop nessa. E a gente escolheu a dedo qual iríamos entrar no setor de frigorífico, acabei entrando em Marfrig, já tinha feito um trade muito bom nela algumas semanas atrás, e essa semana também estava dando 2% de ganho e teve aquele problema ontem lá e ela estopou a operação. Mas a Ambev é uma que a gente espera há 6 meses ela romper esses R$20 e rompeu hoje no final da tarde. Eu conversei com o pessoal, né? Existe uma regra que eu sempre estou usando nos últimos meses, que tem dado muito certo, é que, pessoal, vamos iniciar a operação na segunda, na terça, na quarta e zero na sexta-feira, no fechamento. E tem dado muito certo, né? Por exemplo, MPLU a gente zerou na sexta-feira passada com 8% de ganho na venda e ela agora, se tivéssemos ficado, estaria estopando com prejuízo. Mas para a Ambev eu acho que é um pouco diferente. Ela fechando acima desses R$20, ela não fechou ainda, nesse momento está 20,02, né? Mas ela fechando acima desses R$20 eu não vejo por que zerar. Hoje é a exceção da regra, né? O que faz uma regra ser inteligente é quando você consegue setar muito bem as exceções. Então ela fechando acima de 20, pessoal,
eu não vejo por que zerar a operação. Até porque vocês podem ter certeza que a primeira operação que vocês vão ver para a semana que vem na compra vai ser a de Ambev também no estudo de domingo, tá? Então ela fechando acima dos 20 está tudo certo, né? Agora tá no meu gráfico aqui o Ibovespa, o Gustavo. Ele estava muito longe dessa linha ali, é a linha do caos, né? A linha que separa a gente da alta, e com a alta de hoje ele está chegando aqui perto, tá? Então vale muito a pena acompanhar na semana que vem como é que vai ser o desenvolvimento do mercado em relação a essa linha de tendência de baixa. Há 2 semanas atrás, quando a gente bateu nessa linha, a gente perdeu força e caiu. E agora estamos chegando. Aliás, isso aqui foi, se não me engano, uma quinta-feira. A gente comentou no fechamento aqui com vocês sobre a complexidade desse momento, e de novo aqui, chegando perto no final de semana, o mercado vem batendo perto dessa linha. Ficar muito atento na semana que vem, pessoal, porque se por acaso, eu já falei com vocês aqui há um mês, né? Eu não gosto do mercado para baixo. O mercado para baixo, para mim, não tem target grande. O ideal é que o mercado subisse. Se a gente superar essa linha, pessoal, compra qualquer coisa, né? Coloque stop, porque eu vejo uma grande possibilidade de um repique aqui, tá ok? Ainda não tem sinal, ainda não rompeu, o difusor está acusado, não tem sinal nenhum que vai subir. Mas como a gente não consegue dizer para onde o mercado vai, né? A gente só segue ele, né? Então se por acaso ele cruzar essa linha a partir de segunda, terça, quarta, tem uma bela possibilidade. É difícil ainda a gente achar cenário para uma alta mais forte do Ibovespa no longo prazo, né? Mas eu acho que no curto, um repique aí de toda essa queda nem é tão preocupante. Deixa eu falar uma coisa, o pessoal está falando que a queda do minério de ferro hoje foi grande, 5,17, né? Dá para entender um pouco dessa alta de Vale, ou é ativo tão pisado que qualquer cenário, qualquer coisa que mostre melhora, dá para o ativo subir? Pois é, a gente estava com um feriado na China nesses dias, acho que desde ontem, e ainda vai ter um pouco na semana que vem. Mas eu ficaria também atento, porque na semana que vem a gente vai ter balanço comercial da China, a gente vai ter novos empréstimos, que para quem não está muito familiarizado, é um dos principais indicadores que eles acompanham lá ultimamente, que é a forma como eles estão tentando estimular a economia chinesa, que é através de crédito. Então qualquer dado de empréstimo que vem abaixo é uma nova preocupação, mercados inteiros vão cair, porque vão falar que a economia da China está desacelerando, e Vale é bem afetada pela China, então acho que com certeza tem que ficar um pouco mais esperto, principalmente nessas semanas que tem muito indicador da China para sair, que como a semana que vem. Essa semana a gente teve dados de PMI, mas acho que semana que vem com esses dados de empréstimos de balanço comercial, com certeza é preocupante, pelo menos é bem bom ficar cauteloso, digamos assim. O pessoal perguntando de Cielo no gráfico semanal, né? Essa semana Cielo teve próximo de romper uma linha, que talvez seja a linha gráfica mais importante para ela, que é essa linha de tendência de alta que ela tem. Ela chegou a trabalhar no gráfico diário abaixo disso, né? Mas acabou fechando em cima, engolfando os 4 semanas anteriores aqui. É um gráfico muito bonito, né? No diário ainda a gente tinha até uma ideia de onda 3 para baixo aqui por conta de várias divergências e tal. Eu não vejo compra no diário. No diário, para ficar muito bonito para compra, para eu me animar com a compra, seria interessante que ela corrigisse um pouco em algum momento e fizesse um pivô de alta, tá? É o que daria para mim uma vontade maior de comprar Cielo. Nesse momento ainda não sou tão animado. Agora, se você trabalha no médio prazo com gráficos semanais, é esse o ponto, né? No médio prazo é menos importante o timing, né? E é mais importante a tendência, né? Então ela veio num ponto importante, está voltando a subir. Mas no diário ainda não tem condição de compra no ativo, não. Bom, tem outras perguntas de ativos, enquanto você tem pergunta de Embraer, Even, enquanto você escolhe uma delas, vou dar um comentário rápido para completar. A gente, como eu falei um pouco dos Estados Unidos e da China, é um dado importante. Essa semana a gente teve 2 indicadores de inflação na zona do euro, tanto a inflação do consumidor quanto a do produtor, e as duas apontaram para a mesma coisa. Está praticamente unanimidade a opinião de que eles vão ter que aumentar os estímulos na região, vão ter que prorrogar, vão ter que fazer mais estímulos logo em breve. Já o próprio presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, já está falando que é praticamente inevitável, que em breve eles devem começar isso. Então, fica bem atento, porque isso com certeza vai derrubar o euro frente ao dólar, vai levar um pouco mais de liquidez para os mercados e vai reverter aquele cenário das pessoas que estavam achando que já no final do ano que vem e até aquela época que a gente ia ter Estados Unidos com ciclo de alta de taxa de juros, Reino Unido, zona do euro, Japão terminando o pacote que também não deve terminar.
Então isso para diminuir um pouco aquela contrariedade de aversão ao risco, já que todos eles vão estar fazendo esse programa. Perfeito. Cara, Embraer é um ativo que vive consolidado há muito tempo também e para mim não tem operação nesse momento. A operação é no rompimento do topo, que é um topo importante para ela, perto dessa região de 26,56. É aqui que a gente consegue pensar em operação com Embraer. Enquanto não romper isso, está consolidado, né? Tem um monte de ações assim, se a gente pegar a Lame 4, a gente está, aliás, rompendo a consolidação, muito bonito. Você sabe que eu estou vendo várias ações do setor de varejo performando bem nos últimos dias, né? Então, quem sabe é um ponto de virada aí. Então, o Lame 4 rompeu, é o que Embraer tem que fazer para dar compra, tá? Agora, em relação a Iven 3, é outra que também estará no estúdio domingo, né? Isso, com certeza. Eu gosto muito do ativo, essa primeira subida a gente já pegou há 2 semanas atrás, num call que eu dei, e certeza que eu vou falar, a não ser que feche muito lá em cima e fique ruim de gerenciamento de risco, mas provavelmente eu vou falar. Vocês sabem que eu sou apaixonado por reversão de tendência, vocês sabem que eu sou apaixonado por onda 3 e é essa a possibilidade que eu vejo aí de uma alta mais forte, como a gente fez, né? Um gráfico muito parecido com a HGTX que a gente falou há 2 semanas atrás. Olha, outra do varejo que está performando bem. Então, Iven 3, certeza que vai estar no estudo domingo. Então, eu acho sim interessante e bonito para compra. Certo. Estou perguntando de dólar também, de câmbio, quando você coloca aí. Eu vou só comentar que a gente fez até um programa nessa semana no XP Connection, conversando sobre dólar, sobre câmbio, nesses últimos meses principalmente, tentando explicar um pouquinho o porquê as esticadas. A gente foi ponto a ponto mostrando, conforme as dificuldades de passar o ajuste fiscal, conforme a dificuldade de realizar, foram dando umas esticadas. Então a gente teve no final de julho, começo de agosto, o Congresso rompendo com o Planalto, então o Eduardo Cunha se colocando na oposição, a gente estava com dólar a 3,14, alguma coisa assim, e já teve aquela primeira explosão. Depois a gente teve a Moody's rebaixando o Brasil, mais uma esticado. Aí o Levi e o Nelson Barbosa, eles apresentam um orçamento deficitário para 2016, outro esticado. A S&P rebaixa o Brasil, mais uma. Então a gente vai vendo que, na medida que a gente não encontra a forma de passar o ajuste fiscal, de realizar, do Congresso se entender com o Planalto, que é a saída para a gente recuperar a nossa economia, o câmbio vai ajustando, o mercado vai fazendo o ajuste, já que a gente não consegue fazer o ajuste nós mesmos no governo. Perfeito. Vocês estão falando do dólar, assim, o dólar no gráfico diário ainda aponta para cima e tudo mais, né? Mas tem um sinal que eu gosto muito, que é de onda 3 aí, e de uma possibilidade de uma queda mais forte no dólar, até essa região de 3,80. Tá? Então, no gráfico de 60 minutos, se puderem colocar o gráfico aí, na região do gráfico de 60 minutos, tá? Ele perdendo esse ponto de suporte aqui, que é 3,965, tá? Eu vejo a grande chance do dólar corrigir um pouco mais, até essa região de 3,829, tá? O que seria para o gráfico diário só uma correçãozinha de nada, né? Quem sabe para voltar aqui na média de 72, que é um ponto aí que faz tempo que ele não visita, tá? Então, eu ainda vejo um pouquinho de dificuldade no dólar nos próximos momentos, antes de apostar numa nova alta, que eu acredito até que venha, né? Mas até porque é mais fácil acreditar na tendência do que na reversão dela, né? Deixa eu falar de mais um ativo aqui que o pessoal tem falado e está muito bonito. Provavelmente a gente vai falar dele no estúdio domingo, é LET 6, tá? Muito parecido com o Grandene também, né? É a história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então bateu nessa região de 9,15 uma vez, 2 vezes, 3 vezes e está batendo de novo, né? Se voltar para baixo, está tudo certo, né? Mas se passar isso aqui, ganha alvo para cima, numa figura parecida com ombro, cabeça, ombro invertido, então tem tudo para dar certo. Grandene tem uma situação parecida, tá? Mais uma do varejo aí que está performando muito bem. Então a gente também Grandene aí, provavelmente as duas vão estar no estúdio domingo, né? Já estou adiantando todo o estudo aqui, não precisa nem assistir, ficar domingo até 10 horas da noite esperando o nosso estudo, né? Já tem aí várias ações aí que estão muito bonitas e que podem dar novas compras. Também estão perguntando bastante de BIF3. Vamos lá, BIF3, será que eu devia ter escolhido, né? Escolhi Mafrig, né? Falei aqui, ó, BIF e Mafrig tem compra. Eu vou indicar Mafrig, mas BIF tem compra aqui no rompimento de 13,32, ela tá indo, bonita, não tem por que sair. Aliás, só toma cuidado, né? O topo histórico ou o topo importante em algum momento de mercado, né? A gente tem que olhar sempre, né? Então, BIF tem um topo aqui, 14, por volta de 14,10, tá? Fica atento com esse ponto aí, porque se não ultrapassar esse ponto aí, fica ruim de ficar na operação, tá?
Passou isso, aí é muito provável chegar no alvo lá de 15 alguma coisa. E queria dar uma olhada em VEG também, que a gente indicou para venda essa semana. Ela estava até indo muito bem, eu achava que tinha uma onda 3 para ela, tá? Só que volta a subir. Ontem, né, voltou a subir, ficou meio que no 0 a 0 na nossa operação e hoje está uma subida bem forte. Aí vamos falar de estratégia, né? Muita gente falando, André, não vou sair de VEG e tudo mais porque vou sair no prejuízo. Pessoal, quando dá certo e você está ganhando 8%, você sai, né? Ou seja, você corta o teu lucro. Por que quando dá errado, você vai alimentar o prejuízo, né? Não faz sentido. Então, tem que admitir que errou, né? Tô aqui admitindo, o call deu errado. E o que a gente tem que fazer quando acontece isso é a mesma coisa que a gente faz quando o call dá certo. Tem que seguir a estratégia, tá ok? Deu errado essa semana, semana que vem a gente corre atrás e daqui a pouco isso você não vai nem lembrar que deu errado, tá? Mas não vamos alimentar o que está dando errado, né? Não vamos alimentar o que não dá certo. Na verdade, o que não dá certo a gente mata o mais rápido possível, né? O que a gente pode fazer é alimentar o que está dando muito certo, né? E a estratégia que a gente tem usado tem dado muito certo. Então, vamos alimentar ela, ou seja, encerra e paciência, né? Semana que vem a gente tenta de novo, outras operações, outros ativos, enfim. Mas não vamos ficar alimentando o que não está dando certo. Ou enquanto você bota, tem mais dois ativos que estão perguntando bastante, que é Goal e BBAS3. Hoje também a gente teve um indicador de produção industrial aqui no Brasil. E acho que não sei quantos acompanharam, mas a gente teve uma queda de 1,2%. Foi melhor do que o mercado aguardava, que era outra queda de 1,5%, que nem no mês passado. Mas, mais uma vez, é uma prova de que a gente não chegou nem perto de bater no fundo do poço na recessão que a gente está tendo. E isso também não está se mostrando que a gente vai acontecer isso nos próximos meses. O último trimestre também parece que vai ter uma cara muito ruim. E a produção industrial não está desacelerando. Provavelmente ela já teria que ter, não deixado de recuar, mas ela está caindo muito forte, ainda caindo mais de 1% no mês contra mês, é um indicador que não deveria recuar tanto, assim. Então, acho que é muito crítico para a gente mostrar que a atividade ainda vai cair mais nesse ano. As coisas ainda não estão nem perto de se recuperar. A gente teve essa semana também taxa de desemprego se aproximando dos 2 dígitos. Então, é importante ficar atento que as condições macro não estão perto de melhorar ainda. Goal. Então, Goal, hoje alguém perguntou por que Goal está subindo desse jeito, né? Eu fui olhar o gráfico de Goal, coloca aqui o gráfico, né? Aí você fala, cara, o que esse cara tá vendo, né? Por que ele tá falando que Goal, por que tá subindo desse jeito? E é exatamente isso, na verdade, o preço cai, e quando repica, também repica com força, mas ela ainda não está subindo, né? Aqui eu não consigo achar compra, pessoal. A gente precisa pelo menos um pivô de gráfico de 60 minutos e para começar a pensar numa compra, a gente precisa ter como pelo menos traçar uma linha de tendência, ainda não dá para fazer nada disso, tá? Então Goal pode até ficar bonita para compra e talvez aí na sexta-feira da semana que vem a gente fale de compra dela, mas hoje eu não vejo nada de interessante não. Qual que era a outra que eu agora... BBAS3. É a mesma coisa que acontece com o BBAS, viveu um belo dia hoje, né? A gente falou... No gráfico de 1 minuto, ela deu várias comprinhas, assim. O meu setup, eu não achei. Essa semana foi péssimo para mim no day trade. Mas no gráfico de 1 minuto deu algumas comprinhas bonitas e tal. Fechando muito bem, mas é a mesma história que a gente vê em Goal, né? Por enquanto é só um alívio, um alívio em toda essa queda que teve aqui. Mas não tem nenhum sinal de reversão ainda, né? Então continua tendência de baixa, que qualquer embicada que der para baixo é nova venda aí em BBAS também. Um que já um pedido que eu pulei aqui foi Gol 4. É a mesma coisa das outras duas, eu vou repetir aqui o discurso. Caindo e agora tenta se segurar pelo menos. Essa nem tá tão fraca que nem consegue repicar. Então fez novo fundo, é venda. Por enquanto não dá nem para imaginar a compra ainda, tá? Acho que acabou o tempo, né? A gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Obrigado, André. Valeu. Obrigado, gente, pela atenção. Só para falar, domingo, 10 horas, pelo amor de Deus, não vai ficar assistindo Fantástico ou qualquer coisa parecida, né? Tem o estudo de domingo aqui no mesmo canal, aqui na Infomoney TV. Se prepara para a semana, não é? É isso aí. Então, espero que todos tenham tido uma ótima semana, esse começo do último trimestre do ano, que seja um ótimo trimestre para todos. E a gente se vê logo mais aqui na Infomoney com o André Estudo de domingo. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau. Tchau.